como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Entendendo aqui algumas coisas, e eu queria te chamar a atenção, na hora que tiver, chamar a atenção algumas coisas nesse texto para nós começarmos a entender como Jesus exercitou o seu ministério. E nós estamos falando do que? De dons do Espírito. Estou fazendo esse panorama para nós já entrarmos nisso, mas é importante nós compreendermos o pano de fundo de tudo isso. O pano de fundo para nós entrarmos lá no 1 Coríntios 12, do capítulo 12 em diante, fala a respeito dos dons e também em Efésios e em tantos outros lugares, mas para nós entrarmos, antes disso é importante entendermos o que significa e qual a importância desses dons, onde eles foram exercidos e como eles são exercidos. E aqui em Jesus nós começamos a entender algumas coisas. A hora que vamos lá, eu chamar alguns pontos interessantes, alguns pontos importantes neste texto. Primeiro, como Deus ungiu. Isto é, separou-o para esta obra e esteve com ele, reconhecendo-o como Messias. Entende? A primeira coisa aqui no texto que nós acabamos de ler em Atos... Peraí, deixa eu apresentar, acho que foi aqui... Em Atos 10, 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Vamos lá. Isto é, ele separou-o para esta obra e esteve com ele, reconhecendo-o como Messias. Com o Espírito, ele ungiu a Jesus com o Espírito. O ato de ungir reis, presta atenção nisso aqui como é poderoso e lindo. Reis e sacerdotes parece ter sido emblemático das influências do Espírito Santo. Aqui significa que Deus pregou nele as influências do Espírito Santo, consagrando-o assim para a obra do Messias. Amém? Seguindo, e com poder, ungiu com o Espírito Santo e com poder. O poder de curar os enfermos e ressuscitar os mortos. Nós vamos daqui a pouco entender o que esse texto e como é poderoso esse texto e o que ele nos revela. Vamos lá. Que fazia o bem, cujo principal negócio era viajar de um lugar para o outro, fazer o bem. Ele não buscava aplausos, riquezas, confortos ou facilidades, mas difundia a felicidade o máximo possível. Este é um registro simples, mas sublime da sua vida. Isso nos dá um retrato distinto de seu caráter, como ele se distingue de todos os conquistadores e reis dos falsos profetas e da massa do povo. Entende aqui? Não sei se você está conseguindo compreender, mas o texto diz que Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo, ou seja, ele ungiu, quem era ungido naquela época? Reis, profetas, sacerdotes, com posições. Ele ungiu com o Espírito Santo, ou seja, ele chancelou a Jesus com o Espírito Santo e colocou nele a influência, no ministério de Jesus, a influência do Espírito Santo, ou seja, as características do Espírito Santo. E ele fazia o bem, ele curava, ele transformava, ou seja, e com o poder de curar os enfermos, expulsar os demônios e ressuscitar os enfermos. E incrível isso, ele fazia o bem. E continuando aqui, coloca lá, Isau. E curando, restaurando a saúde, todos os que foram oprimidos pelo diabo, todos os que foram possuídos por eles. Deus estava com ele, Deus o designou e forneceu por seus milagres a mais alta evidência de que ele havia enviado seus milagres. Era tais que só poderiam ser realizados por Deus. O que nós conseguimos tirar daqui desse texto é entendemos que como Jesus manifestava os dons do Espírito Santo. Ele foi ungido pelo Espírito Santo e ele curava os enfermos, ele fazia, com poder, ele curava, ele ressuscitava os mortos, ele agia, operava em milagres, ele dava palavra de conhecimento, ele trazia palavra de sabedoria, ele tinha discernimento de espírito, ou seja, o Espírito de Deus habitava em Jesus e operava de forma poderosa através dele. Amém? Continuando.